Fala pessoal, e aí, tudo show? Bom pessoal, nós tivemos aquele problema horrível na semana passada do portão fechando no teto do Del Rey. Foi chato isso, né? E essa semana o Eric me chamou assustado aqui, cheio de óleo embaixo do carro. Um outro BO que vocês vão ficar sabendo agora. Resgatando carros. Bom pessoal, que fase, né? Que fase que estamos passando agora depois do carro pronto. Bom, aquele problema lá no teto, ele vai me custar R$800. Então, esse somatório de falta de sorte, descuido, falta de sorte do portão ali, o motor está com problema, o sincronismo do controle, e descuido de eu não notar antes, acabou me custando R$800. Como eu não estou podendo gastar agora, eu vou esperar mais um pouco e de repente mexer nisso em 2021, quem sabe, né? Então, dinheiro não tá fácil, eu não vou mexer agora. Só que agora a gente teve esse outro problema. Venham ver o tanto de óleo que está no chão aqui. Olha aí, ó. A gente colocou esses papelões. Eles encharcaram, sabe? Olha, esse aqui tá encharcado, o de baixo tá encharcado. Olha quanto óleo. Olha o óleo. Aqui. Todo aqui. E essa baciazinha aqui. Só que olha, esse óleo de coloração avermelhada aqui, rosada, o que é isso aqui? Óleo da direção hidráulica. Pô, segunda vez que a gente vai ter que dar uma mexida nela aí. Muito chato. O carro ele tá com barulho quando liga. Eu acredito que o próprio vazamento, quem tiver experiência propriamente nessa área puder comentar aqui com a gente, eu vou ligar ele. Hoje eu ainda não liguei, não dei partida nesse carro, mas ele tá pegando fácil do modo geral. Mas só para vocês notarem o barulho. E depois vou abrir o capô porque parece que espirrou esse fluido da direção por todo o cofre aqui. Vamos ligar ele primeiro. Primeira partida do dia, galera, olha. Pegou fácil, né? Empolgador puxado. Bom, agora não fez o barulho que eu... Eu tô meio com medo de ir com o carro rodando assim. Eu vou abrir agora o cofre pra gente ver como está ali dentro. Vazou aqui. Bom, galera, eu decidi aqui com o Eriquinho o seguinte, não vamos forçar a barra não. O carro tá aqui bem guardado. Então não tem por que querer colocar o fluido na direção só para vazar de novo, ir rodando com ele assim. Eu liguei já para o João, aquele amigo nosso do guincho. É tranquilo, ele está vindo aqui. Enquanto o guincho não chega, eu vou fazer um carros de minha vida. Faz tempo que eu não faço, então vamos lá fazer um carros de minha vida. Olha... Já aproveitando, para quem não conhece ainda, nós temos esse quadro no canal que o pessoal gosta bastante, chamado Carros de Minha Vida. Eu contando histórias de carro que passou pela minha vida, carros que marcaram. É claro que em muitas situações eu acabo não conseguindo controlar a emoção. Eu tento manter a calma, relembrando histórias, mas algumas eu acabo extravasando, chorando, isso é normal. E hoje eu vou falar de um carro que marcou muito a minha vida e principalmente a do meu irmão Eric, produtor do nosso programa,
que foi um Puma GTE ou GTE. Quantas pessoas você conhece, você que está assistindo, que teve como primeiro carro um Puma? Eu não conheço nenhuma, mas eu conheço uma pessoa que teve como segundo carro um Puma. Então o Eric teve o primeiro, que foi um Gol BX, e depois acabou trocando o Gol BX ano 85, aquele verdinho, um verde água, não sei como é que é o nome daquele verde bem tradicional da época, por um Puma. E isso vocês vão ficar sabendo agora, em mais um Carros de Minha Vida, depois da vinheta. Dizem que recordar é viver. Todos os carros que possuí estiveram presentes em momentos inesquecíveis para mim. Aposto que você também já teve carros que marcaram muito sua vida. E se isso ainda não aconteceu, pode ter certeza que você terá automóveis dos quais lembrará para sempre. Estes são os Carros de Minha Vida. Bom, pessoal, o meu pai, ele teve um Passat numa época da vida dele, e esse Passat era ano 79 e estava muito bom. Ele andou bastante, usou muito para trabalhar no dia a dia, até que o motorzinho original do Passat acabou tendo que ser refeito. O que ele fez? Ao invés de refazer aquele motor, ele comprou um motor CHT, o famoso CHT 1.6, colocou. Ficou muito bom o Passat. Eu me lembro que ele equipava, cuidava bem, colocou os bancos Recaro do Gol GT ou GTS. Ficou também super legal, aqueles bancões. Ficou um carrão. Até que ele usou, detonou, a lataria do carro não estava legal. E nisso, o Eric ganhou o primeiro carro da vida dele, que foi o Gol BX, ano 85. Com aquele motor original refrigerado a ar. Paralelamente, a lataria do Passat do meu pai já estava bem detonada, ele já estava um bom tempo com o carro e iria trocar. Ele estava já de olho naquele Santana que eu comentei no vídeo anterior. Então, ele tirou o motor CHT e colocou no Gol BX do Eric. Aí acabou vendendo o que sobrou do Passat como sucata. O Eric rodou com o Gol durante um bom tempo, até que ele resolveu mudar e ele queria ter um carro esportivo. Olhando nos anúncios da época do jornal Alô Negócios, nós vimos um anúncio de um Puma. Aí entramos em contato e comentamos que nós tínhamos um Gol BX ano 85 bem inteirão, com motor CHT, e estava inclusive com bancos Recaro, que foram aqueles bancos que tinham sido usados no Passat. Nós tiramos também. Aí marcamos, os caras se interessaram, eram dois irmãos, num bairro bem tradicional aqui de Curitiba, gastronômico, chamado Santa Felicidade. Aí eles falaram, não, temos interesse sim. Nós fomos naquele mesmo dia, aquela mesma noite, ver o Puma. Era um Puma GTE, ano 78, que é a Puma fechada, preta. Estava bem detonada, mas estava originalzona. A fibra dela ali com várias bolhas. E aí eles gostaram do Gol, nós fomos com o Gol, e nós gostamos do Puma. A gente viu que era um carro que iria valorizar. Não deu outra. Fechamos negócio, o Gol equipado, bem cuidado, de um lado, e a Puma GTE 78 em estado aí de médio para ruim. Mas a gente fechou o negócio e beleza. Depois de chegar com ela, a gente começou a olhar e pensou, não, vamos restaurar essa Puma. E aí nós começamos. O Gregório, nosso amigo Gregório, ele não mexe com fibra. Mas pesquisando, nós descobrimos que tinha um pessoal aqui na cidade mesmo, aqui em Curitiba, bastante capacitado. Por quê? Para quem não sabe, parte da vida da empresa, da marca Puma, foi aqui em Curitiba. Quando a sede, a famosa, que foi fundada em São Paulo, fechou, teve um empresário aqui do Paraná que comprou os direitos da Puma. Então aí ela foi para Araucária Veículos,
que eu não sei se a Araucária chegou a produzir os carros Puma. Eles tiveram uma fase que marcou bastante, uma parceria que foi tentada e não foi consolidada, com o famoso lutador Mohamed Ali. Ele gostava muito de carros e ele veio aqui para Curitiba e passou alguns dias, se eu não me engano, uns 15 dias, um mês mais ou menos, acompanhando toda a produção, almoçava com os operários, com os funcionários, fazia shows de mágica. É um fato bastante desconhecido, até da própria grande legião de fãs do lutador. E o plano dele, do Mohamed Ali, era importar um lote de carros Puma lá para fora. A empresa que ia exportar e ele ia importar, queria acompanhar tudo. Acabou que, devido às normas de segurança dos países que fariam a importação na época, ou do país, eu não sei se era um país ou alguns, os carros não passaram naquele controle e o negócio acabou não sendo efetivado. Pouco tempo depois, o empresário responsável pela Araucária Veículos acabou revendendo esses direitos para um outro empresário aqui de Curitiba. Existia aqui uma indústria metalúrgica chamada Alfa Metais, do empresário Nível de Lima. Esse empresário tinha já uma história emocional com a Puma. Na juventude, que ele passava as férias na casa de tios em São Paulo, ele ficava admirando os Pumas, adorava. O sonho dele era comprar um Puma na época, nos anos 70, início dos anos 80, porém não tinha dinheiro para isso. E acabou, por ironia do destino, anos depois, acho que em 1986, 87, ele conseguiu comprar os direitos, virou dono da marca Puma. Então começou, ele até conta aí, se vocês pesquisarem, que foi um fato bastante emocionante na vida dele, porque a Puma, quando fechou as portas em São Paulo, como toda empresa que acaba, ela não acaba em bons lençóis. Então eles ficaram com inadimplência aí junto à Volkswagen, que era uma grande fornecedora da Puma, fornecia os motores, e o Nível de Lima, ele quis comprar motores da Volks e motores da Chevrolet. E ele conta que quando ele ligou para a Volkswagen em São Paulo, São Bernardo, e comentou que era da Puma, o pessoal lá do comercial nem queria atender. E quando ele disse que era ele queria pagar, ver o valor da dívida e queria pagar, que o pessoal da Volks quase caiu de costas. E ele pagou o débito que a velha Puma havia deixado e a Volkswagen retomou o fornecimento. E aí os Pumas voltaram a ser fabricados aqui em Curitiba, na Alfa Metais. Eles montaram uma sede na Avenida Juscelino Kubitschek, no SIC aqui. Esse SIC é a abreviação de Cidade Industrial. Hoje, se eu não me engano, nesse endereço funciona aí uma grande empresa da área odontológica chamada Neodent. Fazendo um parênteses, também foi fundada aqui e foi vendida para uma grande empresa, acho que a maior do setor, uma empresa da Suíça. Compraram a Neodent, enfim. Mas então, na época, lá funcionava a Alfa Metais e os carros voltaram. Eles fabricaram aqui os caminhões, a denominação acabou virando AM. Então os esportivos passaram a ter motores refrigerados a água e com a nomenclatura AM. O Puma GTB, eles fizeram uma sequência também com AM ali, foi uma continuação, digamos, do GTB. E eles contrataram alguns profissionais que foram da velha Puma de São Paulo. Isso nós descobrimos depois, quando o Eric tinha Puma. Quando o Eric comprou, como já não existia mais Alfa Metais, né? Porque para a gente não se estender muito na história, o Nível de Lima acabou falecendo num acidente automobilístico
Ele corria bastante, os funcionários contavam. A gente acabou convivendo durante a restauração da Puma do Eric com ex-funcionários da Puma, tanto alguns que trabalharam lá em São Paulo e aqui, quanto alguns que começaram aqui. E aí eles contaram os bastidores, a indústria, tudo. E o Nível de Lima, ele faleceu, ele teve um acidente voltando de uma fazenda do interior aqui do Paraná, pegou um dia de chuva, aquaplanagem, o Gol girou, capotou, era um Gol GTS, ele ficou alguns dias em coma. Eu acho que estava no carro também algumas outras pessoas, acho que um casal de funcionários, o filho, infelizmente perderam a vida. Enfim, e aí a Alfa Metais durou mais algum tempo até que eles encerraram a fabricação dos veículos. Na mesma época que outras empresas nacionais de automóveis fora de série também encerraram as atividades, meados dos anos 90. E os funcionários ficaram por aqui, dando manutenção em automóveis da Puma. Então, os estofadores faziam a parte de tapeçaria de carros Puma, os caras que mexiam em fibra davam manutenção em veículos, na parte de fibra, veículos de fibra, principalmente da Puma, o pessoal lá da elétrica, da mecânica também. E a gente descobriu vários profissionais que restauraram a Puma do Eriquinho. Então aí a gente conheceu o Benedito, não sei se ele ainda é vivo, se estiver assistindo, era um cara muito bacana. Anos depois eu lembro do nome ainda, né? Porque foi profissional legal, deixou boa imagem com a gente. O Benedito apresentou, o Benedito mexia com fibra, manjava tudo de fibra. Ele começou na Puma aqui em Curitiba mesmo. E aí ele apresentou o Manuel, era um baixinho, já com uma certa idade, cabelo grisalho. Esse veio de São Paulo, o Manuel fazia parte de tapeçaria. Então, nós pegamos profissionais aí com larga experiência nos carros Puma, né? O Manuel, por exemplo, ele trabalhou lá na Presidente Wilson, contava histórias dos bastidores lá da Presidente Wilson, comentou inclusive que o pessoal lá, os donos, conseguiram um bicho Puma que ficava nos fundos da empresa e tal, coisas bem legais que a gente acabou descobrindo graças a ter tido o carro, ter restaurado, e foi muito legal. O Benedito deu um trato total na fibra, deixou impecável, fez todo o serviço ali de lixar, corrigir, e depois o velho Gregório foi o responsável pela pintura. A pintura ficou linda, a gente mandou para o Gregório, isso foi em 2003, 2004, ele deu um super trato, pintamos de prata metálico. Aí nós resolvemos sacar aquela mecânica a ar e conseguimos o último motor a ar da Volkswagen, do Kombi. Nessa mesma época eu tinha a Variante, que eu já contei aqui no Carros de Minha Vida. E eu acho que eu falei na época do Carros de Minha Vida da Variante que a gente conseguiu uma Variante branca para doar algumas peças para nós, inclusive o motor. A caixa de câmbio dela estava muito boa, ela estava com uma caixa do SP2, uma caixa longa. E a gente passou essa caixa longa para a Puma do Eric. Então ficou com um super motor e uma caixa longa. Eu me lembro, gente, andava pra caramba aquele Puminha do Eric. De vez em quando ele me emprestava. Aí eu tinha uma namorada na época, lá em Araucária, se eu não me engano, e eu pegava a rodovia do Xisto aqui e corria muito. Andava muito legal com aquela Puma, 4 marchas, né, longas, mas esticava. Quando abria o sinal de trânsito, deixava todo mundo para trás. Marcou época essa Puminha. Ela ficou bonita. Por dentro, o Manuel, que eu comentei, fez toda a tapeçaria vermelha e preta. Chamava atenção bastante. Nós colocamos lá na cromagem Starumã, do Fábio, aqui em Curitiba, e nós fizemos aquelas ponteiras que estava faltando, porque o para-choque dela ali, desse modelo, ele tinha assim, tipo uma meia-lua de um lado, do outro ali na dianteira, e na parte de trás igual. Isso daí era de fibra e daí a capa de metal cromada. Fizemos lá na cromagem Starumã, foi instalado, o carro ficou show. Aí conseguimos emblemas, coloquei um volante da Panther na época,
comprei em São Paulo, muito bacana, bonitão. Porque a Puma já era esportiva por si, né? Como era um carro fora de série, ficava legal a gente dar essa incrementada. Até, entre aspas, mantendo os padrões originais. As rodas foram todas cromadas. Foi feito um serviço muito legal. Cromadas ou diamantadas, não me recordo agora. Tocão, tô gravando um carro de minha vida. Depois você participa, tá? Vai cuidar lá, deixa eu continuar aqui, tá? Um abraço, valeu. Desculpa, pessoal, então continuando, a Puma ficou impecável, ficou um carrinho show, muito bom. Andava bem, bonito de fibra, pintura, perfeito, ficou show. Só que como tudo na vida tem um fim, nós precisamos de dinheiro depois de um tempo. Na mesma época em que eu precisei vender o Landau, aí o Eric vendeu a Puma. Hoje, ela está emplacada no estado do Espírito Santo. Nós anunciamos, aí teve um interessado lá do Espírito Santo, comprou para o filho dele rodar no Rio Grande do Sul. O carro foi rodando até lá. Depois, esses tempos eu achei um documento antigo dela e pesquisei, eu vi que ela está emplacada ultimamente lá no Espírito Santo. Então é isso, é um carro que marcou bastante para mim e para o meu irmão Eric, né? E ele tem muitas saudades, ele lembra da esportividade do carrinho. Uma das empresas fora de série, eu acho que mais marcaram no Brasil, né? Gurgel, Puma, e dá muitas saudades na gente. Foi uma fase da vida e como eu acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter um carro desses, eu achei bem pertinente contar essas histórias para vocês. Eu queria agradecer, gente, a audiência e falar aí que estamos já bolando um vídeo para a próxima semana. Ainda não sabemos o que é, uma surpresa aí. Vai ser surpresa até para nós, que a gente bola meio na hora. Ah, vamos falar sobre isso? Ou aconteceu um fato, vamos mostrar? Enfim, este é o Resgatando Carros. Eu te espero na próxima semana, se Deus quiser. Resgatando Carros. Carros de minha vida.